Povo de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô fazendo aqui meu devocional e me veio à memória um vídeo que a Ana Paula Valadão fez uma vez, dizendo que se você tem um ofício e você só se senta com pessoas com o mesmo ofício que você ou maiores que você não entendeu o que é essa igreja, o que é o verdadeiro evangelho. Você precisa sentar com pessoas menores que você também, para você também ensinar. Não só querer se alimentar de conhecimento, de testemunhos, mas também ser um testemunho para pessoas. Alimentar pessoas também, ser um rio que corre, né? Porque não é só subir no púlpito e ensinar a palavra. Não é só você ir num GC e ensinar a palavra. Mas é você sentir também o desejo no seu coração de tomar um café com uma pessoa menor que você, de bater um papo, de ter comunhão, de ter uma unidade também com essa pessoa. Porque tem pessoas que querem se aproximar e ficam se sentindo até constrangido, né? Porque eu vou dar um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Há um pastor que não quer ter comunhão como uma ovelha. Tá, você não precisa ser melhor amigo, você não precisa ter fiado na casa. Mas você já parou pra pensar que aquela ovelha quer aprender o seu processo? De repente ele também quer ser um pastor e quer aprender com você porque ele te admira e quer estar perto de você para poder conhecer mais as coisas de Deus também. Você não dá nem abertura, nem oportunidade, sabe? Eu sei que pessoas que têm ofício como pastor mesmo, supervisor, não digo nem líder, mas assim, um apóstolo, um ministro da palavra que vive viajando, não tem tempo para isso. Mas a gente precisa ter atenção com os menores, com os que sabem um pouco menos, pra gente estar ali em comunhão com eles também, né? E ontem na aula de mestres da Bíblia 2, o professor falou bem a fundo, o professor Bernardo falou bem a fundo sobre o ministério de Paulo, né? E Paulo, por estar ali no meio dos homens graduados, dele ser o das galáxias, dele ser o maioral dali, quando ele teve um encontro com Jesus, que ele foi seguir Jesus, né? Porque ele era perseguidor dos homens de Jesus e agora ele começa a ser uma pessoa que vai levar a palavra, né? Vai dizer que Jesus é o Messias. E ele sabia de tudo, ele era mestrado, doutorado naquela época lá, né? Era o maioral de todos lá, do Sinédrio. E o que ele teve que fazer? O ministério dele no começo foi um fiasco, né? Ele não conseguiu levar a palavra para ninguém porque ele tinha uma má fama, porque ele matava os discípulos. Então, durante alguns anos, ele ficou escondido, mergulhando na palavra de novo, para agora ler tudo de novo com um outro olhar clínico, agora sabendo que Jesus é o Messias. E aí, todos os lugares que Paulo ia, Paulo buscava os discípulos. Por quê? Os discípulos eram aqueles que não conseguiram ser o que ele era, né? Eles não conseguiram passar nos estudos lá na época para serem o que ele era. E sabiam muito menos que Paulo. Paulo sabia muito em conhecimento. Só que os discípulos viveram com Jesus, os discípulos sabiam que era Jesus. E ele ficou durante alguns anos ali com os discípulos para aprender com os discípulos, aqueles homens que eram pescadores, eram coletor de imposto, aprender com eles a vida com Jesus, o que é o verdadeiro evangelho, né? Não só de conhecimento, porque o verdadeiro mestre, ele aprende, ele vive e ele ensina. Né? O falso mestre, ele aprende e ele ensina. Ele não vive aquilo, ele não cumpre aquilo. Ele ensina aquilo que ele aprendeu, mas ele não vive. E ele queria ser um completo mestre, um verdadeiro, genuinamente mestre, né? E ele quis aprender com os discípulos o verdadeiro evangelho. Então, eu, Maristela, tenho a total consciência de que pessoas com ofício andam mesmo com pessoas com ofício. Você vai num lugar, deixa eu dar outro exemplo de igreja. Você vai nos pastores, tem a rodinha dos pastores, tem a rodinha dos líderes, a rodinha dos supervisores, a rodinha dos membros, as rodinhas dos visitantes, por exemplo. E aí você raramente vê aquelas pessoas ali se misturando, se conhecendo, batendo um papo, porque o grupinho é fechado, não dá muita abertura. Né? Eu tô dizendo isso no modo geral, tá? Em qualquer lugar, em trabalho, em qualquer lugar. Não só na casa de Deus. Mas a gente precisa entender que a gente também tem que dar oportunidade aos menores que a gente, para que eles venham aprender com a gente também. A gente não pode ser egoísta e tá querendo sempre conhecimento, sempre tá no meio dos grandes, tá no meio dos tubarões, e não pensar nos peixinhos também, que querem um dia ser tubarão. Que isso venha entrar no seu coração, você venha parar para pensar que um dia nós também não sabíamos nada, que um dia nós também precisávamos estar perto de pessoas que sabiam um pouco mais. Então, se você sabe um pouco mais, meu irmão, minha irmã, ajude a quem não sabe muito, ou que quer se espelhar em você. Fica feliz porque a pessoa te admira, a pessoa admira o seu caminhar com Jesus. Não se afasta dela, não tenha medo dela. Não tô dizendo pra você ser melhor amigo ou melhor amiga dela, tô dizendo que você precisa olhar com o olhar de Jesus, né? Não precisa nem falar que Jesus andava no meio de todo o povo. Então agora eu venho falar pra você de Paulo, né? Pra quem sabia ou quem não sabia, Paulo, ele desceu para depois ser elevado, como Jesus elevou ele. Então, vamos ser mais humildes. Tudo que a gente sabe, que a gente aprende, é Jesus que dá pra gente. O conhecimento vem da nossa busca, mas a sabedoria vem de Deus. E vamos ensinar uns aos outros e amar uns aos outros. Reflita nisso se você nunca pensou. Mas é isso, gente. E aqui em Tiago 2 também diz que a gente não pode fazer acepção de pessoas, né? Se entrar um rico num lugar e um pobre, você não pode colocar o rico em alto lugar e o pobre embaixo dos seus pés. Deus não se agrada com isso. Não se agrada. Você tem que tratar todo mundo igual. Você tem que tratar o dono da empresa que você trabalha e a tia da limpeza igual. Todos somos filhos de Deus. Não pode ter acepção de pessoas. Não pode ter acepção de ofício. Tá bem? Porque no reino de Deus, a gente aprende no mundo que maior é quem tem mais ofício.
Mas no reino de Deus a gente aprende que o maior é aquele que serve. É aquele que tem humilde, é aquele que é cheio do fruto do Espírito, sem arrogância, sem soberba, sem achar que sabe mais que todo mundo. Pega a sua sabedoria, o seu conhecimento e ajuda aquele que também quer ter, que também quer avançar no reino, que também quer fazer as coisas para Jesus. E tenha um ótimo dia. Beijo.